Olá! Para começar esta edição, olha só esse número que, realmente faz pensar. A média brasileira de crianças alfabetizadas no segundo ano do fundamental não chega a 60%. Pois é. Enquanto isso, lá no Ceará, esse índice já está em 85%. Uma diferença brutal. É verdade. Parece que a gente está falando de dois países diferentes dentro do Brasil. É um contraste impressionante, sem dúvida. E o mais interessante, esse resultado não apareceu do nada, tipo, uma mágica. Não foi da noite para o dia. De jeito nenhum. É fruto de uma coisa que, infelizmente, parece rara na gestão pública brasileira. Persistência. Consistência técnica ao longo do tempo. São políticas que, vêm sendo construídas e melhoradas desde 2007. E é exatamente essa história, essa trajetória que a gente vai explorar hoje. Como é que o Ceará conseguiu, construir esse modelo de educação que virou referência principalmente na alfabetização, enquanto o resto do país parece patinar tanto. Quais são os ingredientes aí dessa receita e o que isso diz pra gente sobre os desafios maiores da educação no Brasil? A gente vai mergulhar um pouco em como essa colaboração entre o governo do estado e os municípios, a atenção com os professores e, principalmente a continuidade das políticas públicas criaram esse cenário tão diferente lá. Certo. É uma história que se destaca muito quando a gente compara com o cenário nacional, que muitas vezes é marcado pela descontinuidade, pela falta de coordenação. Faz sentido. E só para lembrar o pessoal, quem quiser se aprofundar mais nos dados, nas fontes que a gente usou para preparar essa edição, artigos, relatórios, dados oficiais, está tudo na descrição, os links estão lá. Então vamos lá. Os resultados do CEA são impressionantes mesmo. Além desses 85% de alfabetização na idade certa, que era a meta para 2025, mas eles já bateram. Já alcançaram, né? Já. E tem mais. 9 municípios cearenses chegaram a 100% de alfabetização. 100%. Incrível! E o estado ainda levou 7 das 8 categorias do Prêmio MEC da educação brasileira. A pergunta é, como? Como eles chegaram lá? Olha, o ponto de partida, sem dúvida nenhuma, é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC. Ele começou lá em 2007 no governo Cid Gomes e o mais importante, ele foi mantido. E foi aprimorado pelos governos seguintes, não importava o partido. Isso é crucial. Essencial. O PAIC deixou de ser uma política de um governo específico para virar uma política de Estado. É aquela persistência que a gente falou que faz toda a diferença. E o que o PAIC fez de, inovador, foi criar um regime de colaboração muito forte entre o Estado e todos os 184 municípios cearenses. Certo. O governo estadual não só passou a responsabilidade para frente, para as prefeituras, não. Pelo contrário, ele assumiu um papel ativo, Sim. de coordenar, de dar suporte, oferecendo apoio técnico e financeiro constante. E como era esse apoio na prática? Isso se traduziu em material didático, padronizado, de qualidade para todas as escolas, formação continuada forte para os professores alfabetizadores, sistemas de avaliação periódicos para monitorar mesmo o aprendizado e metas claras, que eram combinadas entre o Estado e os municípios. Entendi. E nesse ponto, eu acho que entra aquele mecanismo que parece ter sido fundamental para trazer os municípios para perto, O incentivo financeiro do ICMS Educação. Como é que isso funcionou? Perfeito. O ICMS Educação foi uma peça-chave mesmo. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é a maior fonte de receita dos estados. Sim. O Ceará decidiu que uma parte daquele bolo do imposto que vai para os municípios seria distribuída não só por critério de população ou economia, mas também olhando os resultados da educação de cada cidade, principalmente na alfabetização. Interessante. Então quem melhorava ganhava mais. Exatamente. Os municípios que mostravam melhoria, resultados consistentes nos indicadores educacionais, recebiam mais recursos. Isso criou um ciclo virtuoso, entende? Sim, sim. O sucesso na educação era recompensado com dinheiro, e esse dinheiro permitia mais investimento, e isso estimulava todo mundo a aderir ao modelo de cooperação e às diretrizes do PAIC. Começou em Sobral, que virou um caso famoso de sucesso, Sim, Sobral é muito citado.
E aí foi se espalhando para todo o estado. Isso é muito interessante porque muda o incentivo, né? Não fica só na boa vontade. Vira uma questão de pragmatismo financeiro para o gestor municipal também. Com certeza. E como é que isso chega lá na ponta? No dia a dia da escola. A gente tem um relato da diretora Deusira Nascimento, lá de Cruz. Exato. O relato dela é muito bom para ilustrar isso. Ela descreve como essa estrutura toda de apoio muda a realidade da escola. Os alunos com material bom, professor bem preparado, tendem a se alfabetizar mais cedo, com mais qualidade. As famílias percebem o progresso, a organização e aí se envolvem mais. E o mais importante, talvez, os professores. Eles deixam de se sentir sozinhos, isolados. Isso faz muita diferença. Muita. Eles passam a fazer parte de uma rede, com acesso à formação, material, acompanhamento pedagógico, clareza do que se espera. Não é mais aquele cenário tão comum, infelizmente, do professor lutando sozinho contra tudo e todos. Essa sensação de pertencer a uma rede, né? Com ferramenta, com direcionamento, parece que dá um gás enorme para a motivação, para a prática do professor. Sem dúvida nenhuma, quando o professor recebe formação continuada, que faz sentido para ele, sabe quais são as metas de aprendizagem, tem como avaliar o progresso dos alunos, tem um material didático estruturado, o trabalho dele fica mais eficaz e menos desgastante também. Claro. E essa cultura de colaboração acaba estimulando outras coisas, iniciativas locais, como a diretora mencionou, campanhas de arrecadação de livro, projetos de leitura com a comunidade. Cria-se uma corresponsabilidade, sabe? Envolvendo a escola, a família, o território, todo mundo focado na alfabetização. É como se essa colaboração que vem de cima da gestão transbordasse para uma cultura de valorizar a educação na comunidade mesmo. Um ecossistema focado em aprender. Exatamente, um ecossistema. Agora, o contraste com o cenário nacional é gritante. Como a gente falou no início, a média de alfabetização na idade certa no Brasil está abaixo de 60%. E aquela meta do Plano Nacional de Educação, de chegar a 65% até 2025, parece cada vez mais distante, né? Infelizmente. E a percepção das pessoas reflete isso. Uma pesquisa recente mostrou que 47% dos brasileiros acham a educação pública ruim ou muito ruim. Bem acima da média global, que é de 35%, quase metade da população. Pois é. E o pior é que os diagnósticos sobre os problemas da educação básica brasileira são antigos, são recorrentes. Aparecem em tudo quanto é relatório, estudo, debate. A gente sabe quais são os problemas. A gente sabe. Mas as soluções efetivas parece que não engrenam na mesma velocidade em nível nacional. A gente continua enfrentando desafios estruturais no financiamento, principalmente quando a gente olha o valor por aluno. Ainda é baixo para os padrões internacionais, mesmo que o esforço em relação ao PIB seja considerável. Os salários dos professores em muitas redes continuam pouco atraentes. Isso dificulta atrair e manter bons profissionais na carreira. E a infraestrutura das escolas. Aqueles dados do censo escolar são de assustar, né? Metade das escolas públicas sem biblioteca, menos de 10% com laboratório de ciências. Como é que a gente garante educação de qualidade assim? Exatamente. Infraestrutura física e pedagógica é base. E some a isso o gargalo da formação dos professores. Dados do Anuário da Todos pela Educação mostram que quase 1/3 dos professores que dão aula nos anos finais do fundamental e no médio, na rede pública, não têm formação específica na matéria que lecionam. 1/3. Isso é muita gente. É muita gente e impacta direto na qualidade do ensino, né? É um ciclo vicioso. Condição precária, formação que não é a ideal, desvalorização. E ainda tem a questão do clima na sala de aula. Eu li um dado da Agência Brasil que me deixou chocado. Os professores relatam que perdem, em média, 21% do tempo de aula só tentando manter a disciplina. Nossa Senhora! Mais de 1/5 do tempo. Que devia ser para ensinar para aprender. Esse dado é alarmante mesmo. E revela a sobrecarga que esses professores enfrentam. Muitas vezes, a indisciplina é sintoma de outros problemas, né? Falta de engajamento do aluno, turma lotada, falta de apoio pedagógico, psicológico na escola. Sim. Tudo isso contribui para aquele índice altíssimo de estresse, de adoecimento na categoria. Muito professor com burnout ou até abandonando a profissão. Aí a gente chega naquele paradoxo que muita gente fala. O do investimento.
O Brasil investe uma porcentagem do PIB em educação que é parecida com a média dos países ricos da OCDE, né? Ali entre 5% e 6%. Por que então os nossos resultados são tão diferentes? Esse é um ponto crucial e gera muita confusão mesmo. Primeiro, a gente tem que lembrar que o nosso ponto de partida é muito diferente. A gente tem uma população de estudantes gigantesca na rede pública e desafios sociais de desigualdade muito maiores que a média da OCDE. É verdade. Então, mesmo investindo uma porcentagem parecida do PIB, quando a gente divide o valor total pelo número de alunos, o investimento por estudante no Brasil ainda fica bem abaixo da média desses países. Mas, além do valor em si, muitos especialistas apontam que o problema central talvez seja mais a gestão desse dinheiro e a continuidade das políticas. A gestão e a continuidade. Exato. No Brasil é muito comum. Troca o governo, seja federal, estadual, municipal, aí pronto. Programa é descontinuado, projeto é abandonado, começa tudo do zero, sem aproveitar o que já tinha sido feito, falta coordenação, falta visão de longo prazo. Essa falta de continuidade fica clara quando a gente olha para o Plano Nacional de Educação, o PNE, que era para ser um plano de 10 anos com meta definida em lei. Exatamente. O PNE, que foi aprovado em 2014, com metas até 2024, era para ser um guia importante para as políticas. Mas o acompanhamento feito pela sociedade civil, como aquele grupo que faz o relatório Luz, mostrou um cenário bem desanimador. Não cumpriu as metas, né? Pouquíssimas das 20 metas foram cumpridas integralmente. Em várias áreas-chave, a própria alfabetização, qualidade da educação básica, infraestrutura, redução de desigualdade ou ficou parado ou até andou para trás em alguns indicadores. O plano, que devia ser o guia, ficou muito mais no papel do que na prática. E mesmo quando aparecem programas federais novos, como agora o Pé de Meia, para bolsa no ensino médio, ou coisas para formação de professor, o PAC da educação para obras, parece que tem um certo ceticismo, né? Se eles vão conseguir gerar mudança de verdade, duradoura, justamente por causa dessa cultura da descontinuidade. Sim, existe esse receio. Sem uma política educacional de Estado que seja estável, bem coordenada entre os governos e que chegue com qualidade lá na ponta, na escola, na sala de aula, fica difícil acreditar em transformação sustentável. O exemplo do Ceará mostra que precisa mais do que programa pontual. Precisa de uma arquitetura de política pública que funcione de forma integrada e contínua. E olha, é fundamental a gente reconhecer que avanços como esses do Ceará, ou mesmo a existência de um PNE, não surgem do nada, nem só da cabeça de um gestor iluminado. Tem uma história por trás. Tem. Eles são, em grande parte, resultado de décadas de luta, de mobilização, de movimento social, de sindicato de professor, de pesquisador, de ONG. Entidades como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por exemplo, tiveram um papel histórico em pressionar o poder público por mais dinheiro, por gestão democrática, por políticas que realmente buscassem equidade e justiça social na educação. Ignorar essa construção coletiva seria ter uma visão muito incompleta. É uma perspectiva importante mesmo. Às vezes a gente foca só na decisão do governante e esquece dessa pressão que vem da sociedade organizada. E essa mobilização continua sendo crucial, principalmente quando a gente pensa nas desigualdades profundas que ainda marcam a educação brasileira. Com certeza. Sem dúvida. A crise da educação no Brasil não dá para entender sem olhar para as raízes interseccionais dela. As desigualdades que a gente vê nos resultados da escola são, em boa parte, reflexo direto das desigualdades estruturais da nossa sociedade, de classe, de raça, de gênero, de território. Pensa na evasão escolar, que afeta muito mais as meninas grávidas ou que precisam cuidar da casa. No impacto do racismo institucional no desempenho na autoestima de aluno e professor negro, na concentração de escola com pior infraestrutura justamente na periferia, na área rural pobre. É verdade, são muitas camadas. Muitas. Uma política educacional, para ser eficaz de verdade, precisa ter esse olhar sensível para essas múltiplas camadas de exclusão e pensar em estratégias específicas para lidar com elas. Não adianta uma solução única para realidades tão diferentes e desiguais. E nesse cenário todo complexo, ainda tem a influência de outros atores, né?
como os interesses do setor privado na educação. O caso do FIES, para o ensino superior, sempre volta nesse debate. Sim, o FIES é um exemplo relevante. O programa foi importante, sim, para ampliar o acesso de estudante de baixa renda à faculdade. Ninguém nega. Mas várias análises críticas mostram que o desenho dele, em alguns momentos, acabou beneficiando demais grandes grupos empresariais da educação privada. Muitas vezes sem uma contrapartida muito rigorosa em termos de qualidade do curso, ou de regulação forte do Estado. Isso levanta um debate importante. Qual o papel do mercado na educação? E como garantir que a política pública priorize o interesse público, a qualidade, e não só a lógica do lucro? Existe uma tensão aí, né? Como equilibrar a participação de vários setores, mas garantindo o direito à educação de qualidade para todo mundo? É uma tensão constante. Setores com muito poder de lobby, de representação política, podem influenciar as políticas para caminhos que nem sempre são os melhores para democratizar o ensino. É por isso que o papel das organizações da sociedade civil, o tal controle social das políticas, é tão vital. Certo. ONGs como a Todos pela Educação, institutos de pesquisa, os próprios relatórios independentes, como os da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eles fornecem dados, análises, diagnósticos que são essenciais para a gente monitorar o governo, avaliar o impacto das políticas e cobrar dos gestores ações mais efetivas, mais transparentes, baseadas em evidência e voltadas para o interesse de todos. Essa vigilância da sociedade é um contraponto necessário. Fica muito claro então aquele contraste que a gente desenhou no começo. De um lado tem o exemplo do Ceará, mostrando que dá para construir uma política de Estado para a educação, que sobrevive à troca de governo, que é baseada na colaboração entre Estado e município, com meta clara, apoio técnico, financeiro e um foco estratégico na alfabetização como base para tudo. E do outro lado, o cenário nacional mais amplo, muitas vezes preso nesse ciclo de ação fragmentada, diagnóstico que se repete sem gerar solução duradoura, descontinuidade administrativa a cada eleição e aquela sensação frustrante de que o dinheiro investido, mesmo sendo relevante no PIB, não se traduz na melhoria que a gente espera na qualidade da educação para a maioria. O que o Ceará demonstra, então, é que o caminho para melhorar não parece ter segredo, nem fórmula mágica inacessível. De fato, o caminho exige ingredientes que parecem óbvios, mas são difíceis de botar em prática e manter na política brasileira. Exige persistência ao longo de vários governos, colaboração real, efetiva entre os níveis de governo, sistema de avaliação sério que seja usado para corrigir o rumo e, talvez o mais importante, valorização concreta do professor. É isso. E valorização não é só discurso, né? É investimento pesado em formação inicial e continuada de qualidade, é plano de carreira atraente, salário digno, condição de trabalho adequada. Exige, resumindo, tratar a educação não como despesa para cortar na crise, mas como um investimento estratégico prioritário para o futuro do país. Um projeto de nação que vá além de partido de mandato. E focar na alfabetização na idade certa, como o Ceará fez, tem um simbolismo e uma importância prática gigantescos. É muito mais que um indicador. É garantir a ferramenta básica para a criança poder continuar aprendendo, desenvolver pensamento crítico, ser cidadão e, quem sabe, quebrar o ciclo de pobreza e desigualdade que ainda é tão forte no Brasil. Sem essa base sólida, todo o resto fica comprometido. Exatamente. Por isso a reflexão que fica é bem direta, né? Se um Estado brasileiro, numa região com desafios históricos como o Nordeste, conseguiu, com política pública bem desenhada e mantida ao longo do tempo, construir um caminho e ter resultado na alfabetização que se compara a país desenvolvido, o que impede o resto do Brasil de aprender com essa experiência? O que falta para a educação virar, de fato, prioridade nacional? Ser tratada com a seriedade, a continuidade e a competência técnica que ela exige e merece. É uma questão fundamental para a gente pensar o futuro. Para quem quiser explorar mais a fundo os dados, os relatórios, as análises que a gente usou aqui na nossa conversa, todos os links para as fontes estão detalhados lá na descrição desta edição.